gente vai conversar um pouco sobre trabalho no exterior, em um painel onde eu vou estar conversando com a Paty Codes, com a Geise Domiciano e com a Tereza Nascimento sobre como é a experiência delas trabalhando fora do Brasil. Eu ia apresentar cada uma brevemente, mas eu acho que é muito melhor se elas se apresentarem, então gostaria de chamar elas aqui para a tela para a gente poder já se apresentar e já conversar sobre, já entrar de cabeça no nosso tema. Boa! Olá! Com quem você quer começar? Olá! Oi, eu acho que a Geise pode começar se apresentando, ela está primeiro aqui na minha linha de visão, então começa aí, Geise. Ok, olá todo mundo, eu me chamo Geise Domiciano, eu sou uma mulher negra, de altura mediana, meu rosto é formato oval, eu tenho algumas manchas de acne, mas eu não uso maquiagem para escondê-las. A única coisa que eu estou usando aqui é um batom um pouco avermelhado, eu tenho cabelo crespo, que está amarrado num afro-puff. Para quem não sabe o que é um afro-puff, é uma versão de rabo de cavalo para quem tem cabelo crespo, mas que o cabelo vai para cima ao invés de para baixo. Em volta disso eu tô com um lenço laranja, eu também tô usando brincos laranjas e uma blusa de manga comprida laranja e pijama na parte de baixo, porque tá frio e a gente precisa ficar confortável. E aqui no fundo é uma parede branca, eu tô na minha sala, acho que a única coisa que dá para ver, na verdade, vai ser a lâmpada, o lustre e o meu calendário semanal, que eu uso para planejamento. Essa é a minha descrição e da onde eu tô, e eu moro aqui na Suécia há 3 anos, eu saí do Brasil no começo de 2018 e eu me mudei com um emprego e visto de trabalho para trabalhar como desenvolvedora front-end. Eu não estou mais na empresa que eu comecei, mas até então eu tive uma experiência muito boa como desenvolvedora aqui. Eu espero compartilhar com vocês hoje. Acho que é isso. Muito obrigada. Tereza, você quer continuar? Posso continuar, sim. Oi, gente, todo mundo. Aí é um prazer estar aqui nesse painel hoje. Bom, eu sou Tereza, eu também tenho pele negra, preta, estou com uma blusa verde. Botei um pouquinho de maquiagem hoje, tá, Geise? Bom, tenho o cabelo bem enrolado, bem crespo, com um pouco de luzes, ele tá solto, ocupa um espaço bom na tela, como costumo ocupar. E tô na sala da minha casa, aqui em Londres. Dá para ver um pouquinho ali do fundo da minha sala de jantar. Eu tenho um espaçozinho de home office aqui, onde tem essas paredes brancas, que é de onde eu tô falando agora. Bom, eu moro aqui em Londres tem um pouquinho mais de um ano. Eu me mudei em setembro de 2019. E antes disso, eu estava morando na Alemanha por 2 anos. Morei lá por 2 anos. Eu saí do Brasil em 2017. Então, já estou aí com uns 3 anos e pouco fora do Brasil. Estou trabalhando aqui em Londres agora como uma Solutions Engineer, uma engenheira de soluções, que é um perfil técnico que dá suporte a vendas. Acho que é isso, para começar. Paty. Oi, meu nome é Paty, eu sou uma mulher branca, de cabelo verde. Meu cabelo é liso, um pouquinho bagunçado, porque, né, cordeu assim. Eu tenho um monte de pintinha na cara, pelo corpo inteiro. Eu pareço um dálmatazinha, às vezes. Eu tô usando óculos, eu tenho umas tatuagens aparecendo levemente, um floco de neve embaixo da minha camiseta preta. Eu tô na sala de casa, que tá uma bagunça, porque eu recebi um monte de caixa hoje de manhã. Então, dá pra ver o sofá, caixas e um aquário lá atrás, onde tinha um dragão barbado. E agora tem uma árvore de Natal. Eu moro em Nova Jersey. E eu vim pra cá. Eu tenho um background um pouco diferente, porque eu não vim pra cá pra ser dev. Faz 7 anos que eu moro nos Estados Unidos. Eu sou dev como profissão apenas há 9 meses. Então, vai ser um pouquinho diferente a minha conversa, mas eu também animada para compartilhar com vocês. Como eu não fiz a minha descrição e eu ainda não me apresentei propriamente, eu vou fazer também. Eu sou uma mulher branca, com um cabelinho cacheado curtinho, que não tá aparecendo muito. Tô usando um fone de ouvido bem grande, delineador de gatinho. Tô com uma blusa preta com listras brancas e flores grandes, e o fundo branco tá aqui atrás.
eu sou a Fabrícia Diniz e perto dessas deusas, quem sou eu, né? Sou apenas uma pobre Dev Sandy que trabalha nas terras remotas de Fortaleza, Ceará, e que acho que, como as pessoas que estão assistindo o painel agora, também sonha em um dia morar fora, né? E eu queria agradecer vocês por terem aceitado, né, participar aqui do painel. E eu já queria começar com a pergunta. Eu vou passar por todas, mas eu queria que a Geise começasse respondendo, que é como você chegou onde você está hoje. Ok, é uma pergunta bem aberta. Eu diria que com muito estudo. Sabe? Eu tenho 3 diferentes certificados, digamos, um técnico, um de tecnólogo e um de MBA. O do MBA, especificamente, eu fiz exatamente porque eu queria trabalhar fora, então fez um pouquinho parte do meu plano. E também eu paguei para estudar inglês depois dos 20 anos de idade. Eu não sabia inglês até os 20. Eu comecei estudando inglês aos 20. E eu fiz o meu curso de inglês em 4 anos. Então, eu fiz um curso bem intensivo. De 4 anos ali, eu já trabalhava como desenvolvedora front-end e eu pegava, tipo, metade do meu salário para pagar o curso de inglês. Porque eu falei, eu preciso melhorar como desenvolvedora. Essa era a ideia inicial. E aí, quando eu estava fazendo inglês, eu sofri um acidente de moto. E quando eu peguei o dinheiro do seguro da moto, um amigo falou, por que você não vai fazer o curso para mulheres do Google, nos Estados Unidos? Eu falei, nossa, verdade, mas o curso eram 3 meses. E vocês sabem que no Brasil não tem como você ficar 3 meses de férias, e também não tem como você ficar 3 meses desempregado e achar que você vai voltar e ter um emprego. Então, eu fiz um intercâmbio, e quando eu fiz o intercâmbio em Nova York, em 2015, eu fiquei apaixonada. Foi a minha primeira vez fora do país, foi a primeira vez voando de avião, eu fiquei muito apaixonada. Eu falei, eu quero trabalhar fora. E aí foi onde tudo começou. Então foi onde eu comecei a me preparar de verdade para trabalhar fora. Eu não tinha ideia de onde eu iria. Eu achei que eu ia para Nova York e eu acabei na Suécia, mas foi assim que tudo começou. E eu já tinha, 6 anos de experiência quando eu me mudei. Então eu tinha aproximadamente 4 anos de experiência quando eu comecei a me planejar a sair do país. Tereza, como você chegou onde você está hoje? Eu vou tentar, assim, resumir bastante, uma história que é um pouco longa, mas eu comecei a trabalhar na área assim que eu terminei meu curso de ciência da computação, né? Então, sempre trabalhei na área de desenvolvimento de software, eu era desenvolvedora, arquiteta, enfim, vários cargos diferentes nesse mesmo domínio. E já tinha alguns anos de carreira também quando eu migrei para a área de vendas, né? Eu estava trabalhando numa empresa internacional americana e eu tive a oportunidade de trabalhar em muitos projetos internacionais, iniciativas com que eu trabalhava com um time de fora, não só dos Estados Unidos, mas também de outras partes do mundo, né? Isso me deu a oportunidade de eu viajar bastante, conhecer o mundo. E nesse momento começou a me despertar a vontade de querer passar um tempo fora do Brasil também, né? E eu devo dizer que essa vontade é muito mais uma vontade pessoal do que uma vontade de carreira. Não creio que ia fazer muita diferença em termos de carreira para mim ter essa experiência internacional. A minha motivação era muito mais conhecer um outro lugar, como uma moradora, uma residente, né? Estabelecer diferentes raízes, estabelecer diferentes relações. E foi assim que aconteceu, né? Eu, depois de uma carreira estabelecida no Brasil, depois de alguns anos, eu decidi que era hora de eu tentar e comecei a procurar vagas fora, até que uma deu certo na Alemanha, foi quando eu saí do Brasil em 2017. Eu consigo me identificar muito com esse lance da sua vontade pessoal é de morar fora. O seu trabalho, ele só te acompanha para onde você quiser ir, né? Então, Paty, conta pra gente como foi que você chegou. Então, foi um pouquinho diferente. 7 anos atrás, a minha vida, aconteceu umas coisas na minha vida. Eu só queria sair de onde eu estava. E uns anos atrás eu tinha aprendido sobre o programa de Au Pair, que é um programa que você vem para os Estados Unidos para morar com uma família americana e cuidar das crianças deles. Então, eu queria sair do Brasil um pouquinho. Eu queria sair de casa, na verdade, não sair de casa. Eu tinha 21 anos, 22 quase, nunca saí de casa. Nunca tinha saído do estado de São Paulo, para você ter uma ideia.
Então, eu lembrei desse programa, eu conversei com a minha mãe, a gente fez um empréstimo para pagar para mim ir. Meu plano era ficar só um ano nos Estados Unidos, só para aprender inglês, ter uma aventura e ter algo para colocar no currículo. Mas eu acabei ficando. Eu fiquei, conheci meu marido agora, eu me casei, e eu fiquei muitos anos sem documento aqui, o que eu não recomendo. Eu casei faz 2 anos, então faz 2 anos que eu tenho documento. E eu era babá. Quando acabou o programa de au pair, eu fui babá por muitos anos. Eu me mudei umas 13 vezes, porque eu sempre estava procurando lugar mais barato. Eu morei em Chicago, em Nova York, eu morei em 4 bairros de Nova York. Eu comecei a estudar desenvolvimento faz 2 anos e arrumei meu primeiro emprego na área há 9 meses atrás, então é um pouquinho diferente. Mas também é válido, né? É só para mostrar, é um bom exemplo para mostrar que cada pessoa chega onde está de jeito diferente. Então, o seu caminho, não importa onde você está, é válido. Com certeza. A pergunta mais feita, né? Como que é a diferença entre o trabalho no exterior e o trabalho no Brasil para vocês? Vocês acham que isso é necessário? É importante? Que isso... que levaria você a tomar essa decisão? E aí vocês fiquem à vontade aí para responder o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que tem uma diferença muito grande quando as pessoas falam sobre o trabalho em si. No meu caso, como desenvolvedora, eu faço exatamente a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Eu sento na minha cadeira e eu escrevo código. O que muda é como eu me comunico com as pessoas, o fato de eu usar inglês para me comunicar, mas o trabalho em si, o que você faz no dia a dia, como as coisas funcionam, não mudam. Mas é a cultura que você vai estar inserida, como que vai ser o choque cultural, como é que é a adaptação, como as pessoas vão te receber. Eu acho que muito também como que você se porta profissionalmente muda um pouco, talvez você tenha que adaptar um pouco para trabalhar fora, e isso vai mudar muito de acordo com país a país, então não tem uma regra, eu diria. Então, estude sobre todos os países que você quer se mudar, e aí se prepara para se inserir naquela cultura, porque no dia a dia o trabalho vai exigir a mesma coisa que já exigia de você anteriormente, a diferença é que você vai se comunicar em inglês, eu diria. Eu não sei se as outras moças concordam. Eu concordo, eu acho que não querendo minimizar, né, que há diferenças, é uma questão da gente estar aberto a se adaptar, né? O que eu percebo, assim, que é mais diferente para mim é que a gente tem a possibilidade de estar trabalhando com mais gente de diferentes culturas, né? Enquanto que eu trabalhava no Brasil, meus amigos do trabalho são amigos da vida, né? Todos somos muito parecidos, fazemos as mesmas coisas. E aqui a gente encontra gente de todo mundo. Uma cidade como Londres, que é global, uma metrópole, não existe um padrão específico de pessoas. Não posso dizer que a maioria é britânica, não, é tudo muito junto e misturado, né? E para você trabalhar num ambiente desses que é junto e misturado, você tem que aprender um pouco a se adaptar, tá aberto, né? Aprender as culturas diferentes enfim, liberar, né, aqueles preconceitos, né, entender que a gente está num ambiente que é multicultural e que você deve ser respeitado, né, e deve respeitar os outros também. Eu acho que isso é uma grande diferença. Eu acho que uma outra diferença que eu também percebi é o desapego. Eu acho que trabalhando com o pessoal na Alemanha, pessoal aqui na Inglaterra, não sei, pessoas que, sei lá, moram num país que tem uma estabilidade econômica, né? Eles têm uma perspectiva de vida mais longa, não existe tanta amarra, sabe? Aquela coisa, eu consegui meu emprego, nunca mais vou sair dessa empresa porque esse é meu emprego. Não quero mais trabalhar não, porque eu quero fazer um sabático de 6 meses na Indonésia. E vão. E aí vai acabar o dinheiro depois de 6 meses, eles voltam e acham um outro trabalho, né? Então, isso para mim foi o primeiro choque que eu tive quando eu mudei para a Alemanha, porque eu jamais faço uma decisão dessa sem ter um plano de alguns anos financeiro, especialmente, né? Mas é um aprendizado importante, né? Pelo menos eu não sou tão desapegada, mas eu pelo menos me preparo para tentar ser um pouco mais desapegada.
O que me ajuda também a estar aberta a oportunidades incríveis que podem aparecer. Eu concordo com o que elas falaram, principalmente do inglês, né? E a cultura é uma coisa que é bem diferente, tem que se acostumar. Cada país tem uma cultura. Uma coisa que nos Estados Unidos, ainda não me acostumei bem, eles têm uma visão meio egocêntrica, né? O mundo meio que roda ao redor dos Estados Unidos, eles não entendem meio outras causas. Eles acham que, sei lá, às vezes o meu último emprego, eu era meio que uma coisa exótica, né? Eu era a latina dele, que legal, você fala português. Mas assim, você tem que acostumar com a cultura, né? Tem coisas que você, às vezes, vão te incomodar um pouco, porque são bem diferentes. Você tem que ver quais são os seus valores, o que você vai dar aquela virada de olho, mas vai aceitar, e o que você fala, não, isso daí não é bem assim, entendeu? Eu lembro um dia que me perguntaram, alguém leu no jornal que no Brasil a gente comia sapo no café da manhã. Aí eu tenho uma tendência feia de ser sarcástica, a gente come com café. E a pessoa acreditou na minha resposta. Eu falei, não, é brincadeira. A gente não come sapo, não. Então, tem várias pessoas têm várias ideias sobre o Brasil que são generalizadas. Algumas são verdade, mas não se aplicam ao Brasil inteiro. Tipo, todo mundo gosta de samba. Então, você tem que estar meio pronta para ensinar, para quem quiser aprender, para quem estiver aberto, a verdade do Brasil. Porque o Brasil é um país maravilhoso, e você tem que estar pronta para aceitar também a cultura deles e fazer parte disso, mas tentar sem perder as suas raízes, porque eu acho que isso é muito importante. Eu tenho me mantido aqui, assim, quando a saudade aperta, aqui eu sou quem eu sou brasileira, e não desisto nunca. Tá certo. Eu queria adicionar uma coisa com relação a isso, que talvez não seja uma realidade dos Estados Unidos, mas na Suécia é uma população muito branca, que eles começaram a ter refugiados agora, e é um país que se diz muito não racista, né? É um país que se diz muito não racista, e eles não sabem o que é racismo, né? Ou eles dizem, e quando eu digo às pessoas, eu saí do Brasil por conta dos problemas sociais. O que me incomodava do Brasil eram os problemas sociais, e foi o que me fez querer sair, e entre eles o racismo e o machismo principalmente. E quando eu chego aqui, eu saí do Brasil, porque as pessoas perguntam, por que você saiu do Brasil? Tem as praias, o samba, as pessoas, e eu falo, gente, tem racismo, entendeu? Tem estupro, tem outras coisas, e são ruins, e eles falam, no Brasil tem racismo? Como assim tem racismo? A visão é muito fechada, sabe? Eles não entendem a questão social. Para eles veem literalmente o Brasil da televisão mesmo, assim, que é vendido, né? E é isso, eles não veem essa parte do racismo, eles não veem essa parte essa coisa que você falou, Tereza, dos valores. É bizarro que agora, tipo, ter carro não é uma coisa, tipo, se você tem um carro, as pessoas vão olhar pra você e falar assim, pra que você tem esse gasto, sabe? É totalmente diferente. Aqui é bem diferente, aqui cada pessoa tem 3 carros, cada família tem 3 carros, aqui é ridículo. Com 36 anos você ganha um carro, olha aqui. Exato, sabe? Eu acho que no Brasil a gente tem muito essa visão do sonho americano. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito assustada como as pessoas eram muito sem noção de que racismo realmente é um problema, sabe? Machismo é um problema, as pessoas não entendem isso. E me assustou um pouco. Área, né? Eles são muito isolados, né? Da violência, eu vou me mudar daqui a uns meses, estou procurando um apartamento numa cidade que é considerada violenta. Mas é uma área que tem, tipo, 5 bate-carteiras em 2 meses. Isso é violência para eles. E minha sogra tá preocupada. Falou, gente, isso é violência. Pode roubar minha carteira se você ver que eu quero me mudar para esse canto. Nossa, aqui você nem isso tem. A violência deles é muito diferente da nossa ideia de violência, sabe? É verdade. Querida, aqui é a mesma coisa. Eu morava no gueto, meu amor. Esse bate-carteira aí é capaz da gente fazer amizade ainda com um café. Tendo em vista as experiências de vocês e como que vocês chegaram onde vocês chegaram, quais são os conselhos que vocês dariam para quem quer seguir o mesmo caminho, para quem quer conseguir um emprego no exterior? Primeiro emprego no exterior, quais dicas vocês dariam?
Eu quero dar uma dica que vai ser um pouco... Não sei como que as pessoas vão receber isso, mas assédio sexual era um dos meus problemas no ambiente de trabalho no Brasil. 60% das empresas que eu trabalhei no Brasil, eu fui assediada sexualmente de alguma forma, em algum nível. E eu saí, era um dos motivos também que eu quis sair do Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu vim com a ideia de que, tipo, isso nunca mais vai acontecer comigo. E aconteceu. E quando aconteceu, levou mais de um ano para eu me recuperar mentalmente. Foi uma coisa muito difícil que aconteceu comigo. Então, assim, vem preparada, porque você não vai se livrar de todos os problemas, sabe? Tem em mente que vai minimizar. Eu sofri racismo aqui 5 vezes nesses 3 anos, mas vem preparada, porque vai acontecer. Esteja preparada. Não seja ingênua como eu, que acha que tudo vai ser tudo serão flores, porque foi difícil. Eu imagino, obrigada por compartilhar isso, Geise. Imagino que estando longe, inclusive, da sua estrutura de apoio, família, amigos, né, tudo isso ainda piora, né? Os problemas que você passa, eles são aumentados numa escala absurda, né? Assim, por sorte, eu conheci meu parceiro, então eu tinha uma pessoa com quem eu pude ligar e falar, vem para minha casa ficar comigo, porque aconteceu justamente no meu primeiro ano, e o seu primeiro ano é o mais difícil, porque você não conhece ninguém. Então ele foi a única pessoa que eu tinha, mas assim, eu tive sorte de ter achado um parceiro no meu primeiro ano aqui, sabe? Principalmente num país onde as pessoas são tão frias, que elas não têm essa abertura de se comunicar. Então, eu tive sorte de ter uma pessoa que eu pudesse ter ao meu lado, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Bom, eu compartilhando aqui o que poderia ser de dicas, eu acho que tem, assim, não iniciando ainda as dicas que são mais práticas, né? Mas pensando mais de uma forma geral, eu volto ao ponto da motivação, né? Acho que todo mundo tem que ter assim, muito claro o que você quer, o que você gosta, né? Para não sofrer essas decepções iniciais, né? Com choque cultural, com choque de tudo é diferente, né? Quando você sabe o que você quer, você já vai estudando, você já vai se preparando um pouco, né? E até no momento da escolha para onde você quer isso, essas motivações podem ajudar, né? Eu concordo assim, totalmente com o que a Geise falou, nem tudo são flores. Eu posso dizer que os meus 2 anos na Alemanha foram anos muito difíceis. Eu tinha conseguido o trabalho dos meus sonhos, né, na organização dos meus sonhos, porém, o trabalho estava muito difícil, o país era muito difícil, a cidade era muito difícil, tudo era muito difícil, né, e não foi flores, né, eu fiz muitos amigos, que bom, e eles me ajudaram muito a passar por esse período, mas eu tinha uma vida muito confortável no Brasil, né? Eu vivia muito bem, tinha meus amigos, tinha minha família, que eu sempre visitava. Eles não moram no Rio, mas eu conseguia visitá-los sempre. E eu tinha uma vida confortável, né? Eu não precisava ir morar no exterior porque eu precisava melhorar de vida. Eu precisava morar no exterior porque eu queria. E quando eu chego lá e eu não tenho nem aquele mínimo que eu já tinha no Brasil, então isso foi um baque inicial. Então, aprendi com isso, tanto que essa minha mudança para Londres foi uma mudança um pouco mais acertada e planejada, né? Eu já escolhi um lugar que eu gostava, vim aqui algumas vezes antes, só para ver como é que eu fiz a minha inscrição para esse trabalho novo, né? Escolhendo essa empresa a dedo. Eu demorei, acho que uns 8 meses procurando emprego, porque eu sou péssima em criar estratégias de busca de trabalho, né? Eu escolho as empresas, eu passo um processo, aí depois que eu sou reprovada naquele processo, eu vou começar o próximo. Então, demorou um tempinho, mas porque eu estava sendo muito exigente nas minhas escolhas. Eu estava escolhendo a dedo o lugar que eu queria trabalhar. Estudava sobre a empresa, então fazia a minha aplicação para a vaga. E aí, agora em Londres, a situação é completamente diferente. Eu já me sinto um pouco mais em casa aqui, assim, não é o Brasil, mas
eu já estou um pouco mais adaptada, porque eu acho que eu fiz uma escolha mais acertada. Então, acho que, para resumir isso de uma forma geral, o conselho que eu daria, assim, esteja certa da escolha, né? Faça uma pesquisa, né? Dê uma olhada naquilo que você gosta, ou naquilo que você está procurando, né? Tenha bem claro o que é a sua motivação, para a gente se preparar mesmo, né? Para quando tiver as coisas, né? Os momentos difíceis que a gente vai passar, isso seja facilmente gerenciado, né? Eu acho que é isso. Assim, em termos de dicas práticas, enfim, bom, aprender inglês, né? Ou aprender a língua do lugar para onde você quer ir, acho que é fundamental, né? Você quer ir todo dia na padaria comprar um pão, comprar um café, você precisa se comunicar. Então, é um investimento, mas ele vale a pena, né? E acho que hoje é muito mais fácil a gente procurar vagas de trabalho, que foi o meu caso, né? Com empresas que dão o patrocínio do seu visto de trabalho, né? Foi o que eu fiz nos dois casos, quando eu fui para a Alemanha e quando eu vim para cá. LinkedIn ajuda bastante a você encontrar isso. Aí eu só estava procurando mesmo essas vagas que tinham o patrocínio do visto. Do contrário, né? Eu só tenho meu passaporte brasileiro, do contrário, eu ia voltar para casa. Eu vou manter a linha e meio que falar as coisas que ninguém te fala, né? Porque muita coisa você consegue achar por aí no Google. A única dica prática que nem a Teresa falou, aprende inglês ou idioma, porque vai facilitar muito a sua vida. Eu vejo muito aqui, principalmente os latinos, eles acham uma comunidade hispana e ficam lá, então não evoluem muito em inglês. Então eles não têm tanta oportunidade, porque eles ficaram lá naquela comunidade falando espanhol, então eles não têm tanta chance de se expandir. Acho importante manter sua cultura, mas se seu objetivo é crescer profissionalmente, é bom você se expor. Ter um namorado americano me ajudou muito com o inglês e com a parte da cultura também. Mas é bem o que a Geise falou, você tem que estar pronta para aceitar que não vai ser perfeito. Claro, tem as vantagens, mas tem as desvantagens. E você tem que medir quais são os seus valores. Por exemplo, fazem 7 anos que eu estou aqui. Eu fiquei 6 anos sem ir para o Brasil. Eu fiquei 6 anos direto sem ver ninguém que eu conhecia na minha vida passada. E assim, até hoje, o Natal é uma época do ano que para mim é terrível. Eu passo com a família do meu marido, que é minha família, mas não é a minha família, entendeu? Então, você tá pronta para isso? Se alguma coisa der errado, tipo, você mora em São Paulo e você muda agora para Brasília. Se algo der errado, você pode correr para casa da sua mãe, provavelmente. Aqui, se algo der errado, você não vai correr para casa da sua mãe. Se você voltar para o Brasil, você vai se sentir mal por ter desistido. Então, é lindo a ideia de morar no exterior, é bonito, mas pensa bem, o que você quer de verdade? Tipo, eu consigo ajudar, eu acabei de mudar a minha vida, eu sofri bastante, eu tive bastante emprego ruim, mas mesmo meus empregos ruins aqui, financeiramente, eu consegui ajudar meus pais. Agora eu arrumei um emprego muito bom, que eu vou ajudar muito meus pais, isso é uma coisa, assim, que me incentiva, que me motiva. Eu tenho meu parceiro, comecei minha família agora, tenho 2 gatos que me ajudam, mas, assim, você tem que ver, tem gente que não consegue, é difícil, todo aniversário que você passa sozinha, ou aniversário dos seus pais, ou do seu irmão, o meu maior receio é quando meu irmão é casado, quando minha cunhada resolver ter um filho, provavelmente não vou poder ver meu sobrinho, ou minha sobrinha quando ele nascer. Então, são as coisas que você não pensa quando você está com aquele sonho, vamos morar no exterior, mas pensa, porque, querendo ou não, você está pronta para isso. Não quero desanimar ninguém, porque é legal morar no exterior. Tipo, adoro os dólares, falar a verdade para vocês, eu adoro os dólares. Você tem que ser realista. Sim, tudo que eu vejo aqui no Brasil, como eu comentei, eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Aqui, no meu primeiro ano, eu visitei uns 5 estados diferentes, porque, assim, voar é muito mais fácil financeiramente, você ganha melhor, mesmo sendo como babá. Mas o que você quer da sua vida? Pensa, senta com você mesmo, medita aí. Vale a pena, vale, mas o preço é alto. Tem uma dica prática aqui, só para que eu lembrei depois, é a questão financeira. Então, nesses 2 anos que eu me preparei com o MBA, e eu me preparei tecnicamente para sair, onde eu comecei a me preparar tudo mais, eu também comecei a fazer uma poupança, gente. Eu fiz uma poupança e eu guardei dinheiro, e eu me mudei,
para qualquer país que eu iria, eu queria ter a certeza que eu poderia me segurar por pelo menos 3 meses, porque se alguma coisa der errado com a sua documentação no começo, você não puder abrir uma conta no banco, desculpa, você não conseguir transferir dinheiro, você precisa ter aquela margem. Então, tenha certeza, começa a guardar. Guarda R$100 por mês, se for o caso, sabe? Mas guarda, faz aquela poupança, faz um pé de meia, converte na moeda mais cara possível do país que você vai, de um dos países que você quer se mudar, para você ter a certeza que você vai ter pelo menos 3 meses para pagar aluguel ou um Airbnb, que você vai poder comer, nem que seja para comer pizza, porque talvez seja a coisa mais barata para comprar no mercado, mas tenha, sabe? Para isso. Eu acho que é importante ter a questão financeira bem planejada para essa decisão. Eu que ainda estou aqui no processo de preparação, eu estou focando muito nisso, né, de preparar financeiramente e tecnicamente também, porque é só isso que vai me ajudar a chegar onde eu quero mais rápido, né, eu acho super importante. Sobre rede de apoio, eu estava pensando nisso ontem, porque a minha irmã teve uma crise de apendicite, teve que ir para o hospital, ser operada de urgência, e aí a minha mãe ligou para mim imediatamente, vem aqui, traz umas coisas, ficou faltando, fala com seu pai, não sei o quê. E aí eu pensei, se eu estivesse em outro país, se eu estivesse em outro estado, quem é que ia ajudar minha mãe? Ou se acontecesse comigo, quem é que ia me ajudar, né? Isso são coisas que a gente não pensa muito, mas que é importante levar em consideração. Claro, não é para desencorajar ninguém, mas é para a gente poder ter o pé no chão e se resguardar contra todas essas coisas. Nessa nota de ajuda quem quer ir e bota o pezinho no chão para se preparar de maneira melhor, eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui compartilhar as experiências de vocês e tudo mais. E eu queria fazer umas perguntas, né? O pessoal fez muita pergunta no chat, muitas com muita votação, o negócio tá animado aqui. E aí a pergunta mais votada foi: como foi a entrevista para realizar o trabalho, o intercâmbio no interior? Tem que se preparar com muita antecedência? Ok. Eu tenho uma apresentação sobre isso, eu vou colocar no meu Twitter de novo. Então, quem não está me seguindo no Twitter, segue lá, para que eu vou mandar uma apresentação que eu tenho com as dicas listas, mas assim, geralmente o que acontece é, eu só fazer uma apresentação com a pessoa do RH, essa pessoa do RH, se for de uma agência de recrutamento, você fazer um teste técnico ou um teste tipo HackerRank. Se você passar nesse, você pode ser mandado ou para uma entrevista técnica direta, ou você faz outro teste técnico com a empresa. E aí você faz uma entrevista técnica, onde eles vão perguntar coisas sobre o seu teste técnico. Se você passar nessa, pode ter uma fase de você falar com um CTO ou com algum diretor da empresa. E aí, geralmente, quando você chega no nível de falar com um diretor ou com um CTO, significa que você já está para receber uma oferta, eles só vão, nessa entrevista, mais para ver quais são os seus valores, como é a sua performance não profissional, técnica, mas profissional, como conversar e tudo mais. E aí, geralmente, depois disso, vai vir um contrato com uma oferta, basicamente. Então, a oferta, se você falar sim, já vem um contrato. Esse seria, tipo, o cenário mais longo, eu diria. E é o mesmo cenário para várias empresas, você pode fazer, tipo, várias entrevistas ao mesmo tempo. Eu cheguei no nível onde eu tinha 9 entrevistas marcadas para a mesma semana. Foi divertido. Mas eu consegui um emprego em 1 mês e meio. Eu tive 3 propostas de empregos em 1 mês e meio. Então, assim, eu me preparei por 2 anos, mas quando eu entrei, eu estava pronta. Eu estava pronta. Eu passei aquela fase. Sabe o que eu usei bastante também para me preparar para as entrevistas? Foi ver o relatório, os testemunhos de outras pessoas que passaram por processo de entrevista naquela empresa. Eu usava aquilo também como preparação. Então, sites como o Glassdoor, você pode entrar lá, as pessoas colocam super abertamente, a entrevista foi assim, eles fizeram uma pergunta sobre isso, sobre aquilo. Então, ajuda um pouco, né? Eu dei uma estudada antes dos meus processos para enfim, tecnicamente, né, melhorar ali um pouco dos conhecimentos que a gente usa todo dia, mas se você precisar assim, declará-los, né, explica para mim. Pera, deixa eu pensar, né? Então, deu uma estudada, assim. No geral, acho que a Geise descreveu muito bem. Os processos, eles costumam ser longos, eles demoram
algumas semanas. Eles não contratam assim de cara. E todos os processos que eu participei, que todos eles têm mais de um nível de entrevista que seja técnica, um deles sendo uma entrevista de código, né? Ou você fazendo pair programming com o entrevistador, ou eles passando um hacker rank, ou passando um desafio para você depois apresentar. Mas isso aconteceu com todos os processos. Eu vou falar para vocês confiarem na Jace e na Teresa, porque, como eu falei, eu não vim assim, e os empregos que eu tive aqui eu consegui de umas maneiras bem diferentes, porque eu faço tudo de uma maneira meio bagunçada, então eu confio em vocês. Aí uma coisa que eu também fazia nas minhas entrevistas, já na primeira entrevista, né, que eles chamam só de screening, eu já falava logo, eu preciso que vocês patrocinem meu visto. Porque se não puder patrocinar, já termina ali, já não usa meu tempo, já não gasta meu tempo e não gasta o tempo deles. Então, aí os que toparam, né, estavam dispostos a trabalhar com RH para fazer isso acontecer. É verdade, é bom deixar claro quais são as suas expectativas, caso você seja contratado. Não espera para falar suas expectativas quando você receber o contrato. Exato. Deixa isso bem claro no começo. E outra coisa estuda o seu currículo, tá? Porque na primeira entrevista com o recrutador, a primeira pergunta vai ser: me fala sobre o seu currículo, me fala a sua carreira. Então, tipo assim, saiba o que está escrito no seu currículo. Essa pode ser uma coisa bem importante. E estude a empresa também, quando você for fazer entrevista com a empresa. Eu entrei numa situação onde eu fiquei confusa. Dessas 9 empresas, eu confundi a data de 2 e eu estudei a empresa errada. Gente, a empresa pegou e falou assim: fala um pouquinho, né, da sua experiência técnica. Eles já tinham percebido que eu não estava preparada, e eu falei: então, eu uso NPM, eu não uso Bower mais, porque ninguém usa Bower mais, os caras. Então, a gente usa Bower. Tchau, acabou, foi um não. Ali foi o fim da entrevista. Não era nem o fato de eu não saber sobre a empresa, mas assim, eu não ter visto o que a empresa realmente tinha usado. Claro, foi um erro porque eu me confundi e tudo mais, mas assim, gente, estejam bem preparados, cuidado com o que vocês vão falar, da forma que vocês vão se expressar. Você não pode falar ninguém usa, você não sabe se ninguém usa. Não é porque na sua carreira ninguém está usando que lá, aqui na Europa, as pessoas não estão usando. As pessoas são um pouco atrasadas com as tecnologias, às vezes, aqui. Porque tem muito legado. E não é tão fácil de mudar legado. Então, assim, saiba se comunicar de uma forma positiva e não de uma forma tipo, eu tô no top da tecnologia, ninguém usa mais isso. Porque talvez eles usem, então não cometam meus erros. A próxima pergunta é da Mariana, e ela gostaria, eu não sei se vocês vão se sentir confortáveis, mas eu gostaria que vocês comentassem assim de uma forma geral, que ela queria saber a idade de vocês e falou que está começando tarde, está com 37 anos e tem vontade de sair do país. Está perguntando se vocês conhecem pessoas na idade dela que conquistaram esse objetivo. Essa daí eu posso pegar assim fácil, não tá nada tarde. Quando eu saí do Brasil eu tinha 39 anos, hoje eu tenho 42, então assim, tudo é possível. Vai tranquila, se isso é uma coisa que você quer fazer, faz teu planejamento, busca, pesquisa, faz o teu planejamento e segue em frente. Eu acho que muita companhia tem um respeito por uma pessoa com mais idade, com mais experiência de vida também, porque tem muita gente que faz bootcamp, por exemplo, novinho, aí tem todo o background técnico, mas experiência de vida não tem. Não sabe levar um não. Então, acho que muita companhia, principalmente companhias mais maiores, eu acho que eles levam muito em conta essa experiência de vida. Sim, eu acho que no Brasil tem muito essa questão de que você precisa ser novo, para ser contratado. A questão da idade vem muito, é muito importante, é crítico. Mas olha, aqui na Europa, aqui na Suécia, especialmente, as pessoas começam a trabalhar com o emprego da vida delas quando elas têm 26, 27 anos. 27 anos é a minha idade hoje. Então, quando as pessoas estão com 26, 27, elas vão conseguir o primeiro emprego no que elas realmente querem trabalhar, sabe? Depois que elas terminaram a faculdade. Ninguém trabalha com faculdade aqui. A galera faz faculdade, começa a trabalhar. Então, você com 37 anos seria uma pessoa que aqui tem 10 anos de experiência e ainda não chegou lá, sabe? Demora, com 50 anos você vai chegar lá, aqui na Suécia, porque as coisas são mais devagar, a galera aproveita o verão, entendeu? A galera aproveita a vida, não tem
como a Teresa falou antes, você tem uma estabilidade financeira aqui, que não é dada no Brasil, então você não tem essa corrida, não é uma corrida contra um tempo. E eu acho muito importante você ter isso na sua cabeça, e também se você está mudando de área, vem, porque você vai ter a oportunidade de começar como júnior, não depende da sua idade. Então isso é muito importante deixar em mente. Última perguntinha, gente. Ela é direcionada para a Geise, mas eu acho que todo mundo pode responder. Perguntando sobre como foi o processo para encontrar a primeira oportunidade, né? Que no caso da Geise foi de front, e qual era o nível de inglês. Eu queria que vocês focassem no nível de inglês para a galera ter uma noção. Ok. Então, o que eu fiz foi traduzir o meu LinkedIn. Eu tenho o meu LinkedIn em duas versões, tem uma versão em português e uma versão em inglês. E eu comecei a, basicamente, só aplicar no automático, sem ter que mandar cover letter, que é a carta de apresentação. Então, eu só aplicava no automático e eu via se as pessoas iam retornar, basicamente. Eu tinha o meu perfil, eu fiz uma análise do meu perfil, do meu currículo antes, eu tive certeza que todo o inglês estava certinho lá. E o meu nível no Brasil, eu estava contratada como desenvolvedora sênior na Polishop, quando eu saí. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que, na verdade, eu era um pleno / sênior, mas eu não era sênior, então eu tive que correr atrás de uns estudos depois que eu cheguei aqui. Eu perdi o emprego, porque eu não tinha todo o conhecimento técnico que era necessário. E o meu nível de inglês era avançado. Eu fiz um curso de inglês por 4 anos e eu fiz a prova da Cambridge, o CAE, e eu não passei por 4 pontos, mas a prova não era nem para conseguir um emprego, era só para que eu tivesse a aprovação do meu nível. E assim, eu não passei por 4 pontos, mas eu consegui um emprego e eu consigo me comunicar perfeitamente em inglês. Eu diria que meu inglês melhorou depois que eu me mudei para cá, comparado com quando eu vim. Então, agora eu tenho uma fluência muito melhor. Mas com avançado, assim, gente com intermediário / avançado, você vai conseguir ver. Se você conseguir usar todos os tempos verbais de inglês, você tá bem. Às vezes a gente não sabe usar nem os de português, né? Então... Não, de português eu não sei mais, desculpa, eu esqueci. Pelo menos agora tem uma desculpa, né? Para chegar assim no nível de inglês que era aceitável, quando eu vim para cá eu já estava um pouco assim, inglês fluente, né? Mas eu demorei um pouco para aprender inglês e eu acho que tem algumas coisas que eu me arrependo de não ter feito durante a minha vida profissional. Uma delas é investir em inglês no início da minha carreira. Eu demorei muito para fazer isso. Fiz vários cursos que eu não terminava, nenhum deles funcionou. Para mim, só começou a funcionar quando eu tive uma professora particular que eu fazia aula com ela 2, 3 vezes por semana. Fiz isso durante 2 anos, depois fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, e aí eu aprendi. Depois disso, eu estava confiante no inglês. Aí eu comecei a trabalhar em projetos com o pessoal de fora, falava inglês diretamente, e foi tranquilo. Quando eu mudei, enfim, aí eu já percebi que o inglês no dia a dia muda um pouco, né? Não é a mesma coisa. Então, eu sofri um pouquinho, mas ainda assim, meu inglês já estava bom. Quando eu mudei para Londres, eu penei um pouco com o sotaque britânico, especialmente o sotaque britânico de vários lugares. Meu chefe, por exemplo, ele é de Manchester, eles falam completamente diferente do pessoal de Londres. Eu fazia reunião com o cliente, eu não entendi. Gente, pode repetir, por favor? Então, foi meio complexo, né? Então, eu estava assim, um pouco ansiosa no começo, e eu paguei um professor particular, um britânico que vinha de consultoria. Eu só, olha, me ensina a fazer reunião com esse inglês britânico, eu só quero praticar isso. E tive aí uns 2, 3 meses de aula com essa pessoa para melhorar. Então, o inglês é fundamental, gente. Inclusive no processo seletivo, eles podem sim fazer a seleção baseada no seu nível de inglês, no seu nível de comunicação. Toda empresa avalia o communication skills, né? Que é não só a capacidade de você falar com diferentes pessoas na sua equipe ou fora da sua equipe, mas também se você consegue se comunicar com a língua que eles vão usar, né? Então, não tenham pena de investir nisso. E eu acho que é isso. A pergunta também inclui lá o nível, né? Quando eu vim para cá, eu já vim com nível sênior, mas
a nossa área, somos muito felizes de trabalhar nela, porque a gente tem emprego de qualquer nível, em qualquer lugar do mundo. Então, as oportunidades estão aí. Sim, e aí uma coisa que você comentou, Tereza, que eu também fiz foi o intercâmbio. O intercâmbio foi a minha libertação do, ok, eu consigo falar inglês, sabe? Porque no Brasil eu tinha, na minha cabeça, as pessoas estão me julgando quando eu falo inglês. Então eu acho que você está numa situação onde ninguém vai te entender, faz com que você realmente fale. Que é o que eu não consigo falar sueco, porque todo mundo me entende falando inglês, então eu não consigo aprender sueco nunca nesse país. Eu vim aqui com inglês um pouco mais básico, mas eu não estava com emprego técnico. Eu não sabia me comunicar, eu tinha muita dificuldade com a compreensão. A parte mais difícil, na minha opinião, é o listening, né? Escutar certinho. Se você quer vir para cá e está com pressa, eu recomendo focar no vocabulário, que eu vejo que muita escola isso é gramática, mas o que você precisa saber são as palavras. O tempo você pega na prática. Até hoje eu apanho com passado. Aí eu coloco um did na frente quando eu não sei o passado de alguma coisa. I did go. Funciona. E muita gente que eu converso sabe inglês, mas tem medo de falar e às vezes sabe mais do que pensa. Então, se você puder praticar, falar com alguém de sua confiança, pode me chamar no Twitter, né? Conversa em inglês. Mas praticar falar, porque, como eu falei, muita gente já sabe, só que não tem aquela confiança, tem aquele medo de falar. E se você tiver condição de fazer um intercâmbio, eu me joguei aqui, aí tava jogada aqui, eu tinha que cuidar de criança, eu tinha que me comunicar de qualquer jeito, entendeu? Às vezes você vai ter sempre o seu sotaque, vai sempre falar alguma coisa errada. Por exemplo, fazia 4 anos que eu tava aqui já, eu não falava mundo, eu não falava world, eu falava word, e ninguém nunca me corrigiu. Aí eu fui com uma menina de 10 anos, ela me corrigiu bem, você falou errado, mana. Eu falei, é assim que fala! Você não vai falar perfeito, você não tem que falar perfeito, entendeu? Você tem que ser compreensível e fazer sentido. Eu acho até legal você ter o seu sotaquezinho, porque o povo vai saber essa pessoa de fora, que chique que ela é, de onde que você é, entendeu? Abre o papo para aquela conversa. De onde que você é? Eu sou do Brasil. Legal. Então... E os brasileiros implicam muito mais com esse lance do sotaque do que o pessoal de fora, né? O pessoal de fora tá acostumado que de cada canto tem um sotaque diferente. Eu, por exemplo, acho até engraçado. Tipo, você sabe, sotaque tal, aquela pessoa é do Japão. Sotaque tal, aquela pessoa é do Brasil. Isso é legal, você já se conecta com a pessoa. Então, acabou ser demais a participação de vocês aqui no nosso painel. Eu adorei a conversa, eu adorei todas as dicas. Queria estar aqui anotando, mas né, estamos gerenciando as coisas. E aí, se vocês quiserem se despedir, fiquem à vontade. Gente, obrigada. Obrigada por me convidarem para estar aqui. Eu fico mais do que feliz de compartilhar minha experiência e eu fico mais do que feliz de dar apoio para as manas que querem vir para o exterior, porque eu acho que a gente precisa se unir, a gente precisa se ajudar, sabe? Eu não cheguei aqui sozinha, então, para quem precisar de ajuda, manda uma mensagem. Talvez eu não responda na hora, mas eu vou responder em algum momento. Também só tenho palavras assim de agradecimento pelo convite e assim por conhecer essas duas incríveis aqui também. Você também, Fábio, essas 3, então. Foi um prazer essa conversa e também super feliz de apoiar, de compartilhar um pouco, né? As experiências elas sempre vão ser diferentes, não existe uma receita. Eu quis compartilhar a minha, que eu não acho que é igual a de todo mundo, mas só para dar ideias e ajudar outras pessoas, especialmente as nossas queridas garotas que querem seguir algum caminho parecido, né? Essa coisa de ter mais mulheres na nossa área. É uma missão que eu tenho, dou aula, eu faço um monte de coisa para engajar o máximo possível de mulheres. Vamos mudar a cor dessa área e com o maior prazer também suporta quem precisar de dica, quem precisar de ajuda, quem precisar de recomendação de emprego, enfim, estou aí. Manda uma mensagem que eu tenho um prazer de ajudar. Obrigada, muito obrigada pelo convite, muito linda estar aqui com essas pessoas maravilhosas. Não tinha nem que vestir hoje. A mesma coisa, precisar, chama a gente. Eu respondo o Twitter rápido demais, porque eu tô sempre naquela coisa, então se quiser falar comigo, pode chamar.
que eu vou responder sobre morar no exterior, sobre código, sobre live coding, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então pode chamar, tamo aí. E muito obrigada de novo.